Eu quero agradecer a Deus, os pastores que estão comigo e, de uma forma especial, agradecer ao pastor Max pelas 3 mensagens que ele pregou sobre o tema de adaptação cultural do mês passado, à medida que nós estamos levando a nossa igreja a ser uma igreja multicultural. Interessante, nós começamos essa série, depois ela foi pregada nas congregações, aqui eu creio, e nos 2 cultos. Pastor, na formatura, nosso preletor, Dr. Samuel Cherry, mencionou também Pentecoste, de uma forma tão linda, uma confirmação que nós estamos caminhando no caminho certo. Nós, como igreja, queremos fazer o trabalho de Deus de uma forma com excelência. A vinda da Sara vai ajudar a gente a ter esse trabalho para o futuro. As crianças, hoje com o pastor de crianças, pastor de jovens, a gente está investindo para o futuro da igreja. Nós queremos falar hoje sobre mordomia, começando hoje a falar sobre mordomia cristã. São 4 mensagens que eu vou estar falando sobre esse assunto durante todo o mês de agosto. Vamos começar com uma definição geral de mordomia. O que é mordomia? Talvez eu olhei vários dicionários e eu falei, vou simplificar isso aqui. Qual é a definição geral de mordomia? Mordomia é a administração de bens que não são nossos. Toda vez que a gente administra o que não é nosso, nós estamos agindo como mordomo. Seja a administração de uma empresa, se você é gerente, um gerente é um mordomo. Está administrando uma empresa que não é sua. Foi contratado para fazer aquela empresa crescer. Um bom mordomo, um bom empregado, um bom servo, quer sempre o melhor da onde ele foi contratado. Quando você, por exemplo, e aquelas pessoas que trabalham fazendo serviço, seja limpando uma casa, seja consertando um carro, aquele carro não é seu, alguém te contratou para fazer aquele carro funcionar bem. Você está sendo mordomo de uma coisa que não é sua. Você está limpando uma casa que não é sua, como se fosse sua. Você é médico cuidando do corpo de uma pessoa que não é o seu corpo, mas você faz para fazer aquele corpo funcionar bem. Administração dos recursos naturais, administração da terra, administração em geral é cuidar daquilo que não é nosso. Agora, mordomia cristã é mais profundo do que isso. Mordomia cristã estabelece alguns princípios quando a gente fala de mordomia cristã. O primeiro princípio de mordomia cristã é este: tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo que existe, criado por Deus ou criado pelos homens, tudo pertence a Deus. Salmo 24, verso 1 declara: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, animais, plantas, mar, peixes, o mundo, o cosmos, tudo criado e as pessoas que vivem no mundo. Tudo pertence a Deus, diz o salmista. Durante a nossa leitura diária, nós, semana passada, nos deparamos com o Salmo 50 e o verso 12 diz, Deus é que diz, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Deus fala isso, Deus não mente. Pois o mundo é meu, diz o Senhor, e tudo o que nele existe. Princípio número 1 de mordomia cristã, tudo pertence a Deus. Segundo princípio de mordomia cristã, nós somos mordomos das coisas de Deus para a sua glória. O ser humano foi dado à terra, não que a terra é nossa. O ser humano, diz o Salmo, foi dado à terra para cuidar dela, porque ela pertence a Deus. E tudo que pertence a Deus e foi confiado a nós é para nós usarmos para a sua glória, porque tudo pertence a Ele.
Paulo coloca dessa forma em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam, e aí ele engloba tudo, ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Então, um mordomo não possui nada. O seu trabalho é trazer lucro para o seu senhor. Mordomia cristã estabelece o primeiro fato: tudo pertence a Deus. Segundo fato, somos mordomos das coisas que pertencem a Deus para usar para a sua glória. Durante toda a nossa vida, nós na nossa igreja usamos esses 4 T's que vale a pena. Se você faz classe 101, a gente fala sobre isso. E é importante a gente entender que mordomia cristã é o seguinte: Deus tem nos dado primeiro o nosso tempo. Cada segundo que passa, cada minuto que passa, cada hora que passa, cada dia que passa, cada semana, cada mês, cada ano, presente de Deus. Deus criou o tempo pertence a Ele, Ele nos dá o tempo. Nós não sabemos quanto. Alguns de nós viveremos 100 anos, outros 80, outros 70, alguns 20, alguns morrem no ventre. O tempo pertence a Deus, irmãos. E cada minuto que a gente tem é uma dádiva de Deus. Por isso que a Bíblia diz para a gente remir o tempo, para a gente usar o nosso tempo sabiamente, porque o nosso tempo pertence a Deus, não é nosso. Tudo pertence a Deus. Semana que vem eu vou fazer isso. Tiago disse: você não pode falar nem isso, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tudo pertence a Deus. Então, o pastor pensava que só o domingo é do Senhor. Não, o domingo é igual o dízimo. E, aliás, a sua história foi muito interessante. Eu estou tentando descobrir quem é o que dá para missões e não dá para a igreja. Quem não é dizimista. Vou pensar. Mas não, ele disse que o dízimo ele é muito fiel, não. Essa história foi muito interessante. Porque o tempo é a mesma coisa. O tempo não é que o domingo é do Senhor só. Todo o tempo é do Senhor. O domingo, um dia, é representante de tudo que é de Deus. Tempo é de Deus. Talentos. Mas talentos é mais do que habilidades. Talentos é toda a dádiva de Deus. Então, o que Deus te dá a capacidade de você fazer, de você ser, se você tem uma posição, se você tem uma habilidade, se você é bom em alguma coisa, a terra que Deus nos deu, o cuidado dela, faz parte dos nossos talentos, pertence a Deus. E aí tem o tesouro. E o tesouro tem a ver com recursos, finanças, possessões. E a gente usa até possessões entre aspas, porque se tudo pertence a Deus, não é nosso. Mas o que a gente chama de as minhas propriedades, nosso tesouro, pertence ao Senhor. E por isso que às vezes Ele nos pede que a gente dê a Ele. E quando a gente não dá, a gente vai dizendo, é meu. Por isso que quando a gente dá o dízimo, oferta, tempo, talento, a gente está dizendo, Senhor, obrigado por deixar eu ficar com algum. Toma de volta, é teu. É teu. Não dá o que é de Deus, é dizer, é meu. Dá é dizer, é teu. E se você quer de volta, eu te dou. E quarto é o nosso testemunho, a nossa vida, a maneira que a gente vive, a graça de Deus compartilhada conosco como crente, a maneira que eu me porto aí fora, e essa é uma coisa que precisa ser muito tratada, que os crentes estão envergonhando. Eu estava no Brasil durante essa jornada mundial da juventude, e eu não sei, eu estava falando com alguns pastores, alguns não concordavam comigo, mas com exceção do beijo na santa, tudo que o Papa falou foi bom. Tudo que ele falou foi bom. Eu via 3 milhões de jovens andando pelas ruas do Rio de Janeiro, na sacada do nosso prédio onde nós ficamos, onde nós temos uma propriedade no Rio, a gente via eles passando, cantando, com violão, cantando, louvando a Deus, os mesmos cantos que a gente canta aqui na igreja, irmãos, em espanhol, em alemão, várias línguas. A gente andava na praia, eles estavam reunidos orando. Lá na praia eu não vi santo nenhum, só vi eles orando ao Senhor. Coisa bonita, gente. 3 milhões.
fizeram muito menos sujeira do que em muitos concertos de cristão. 3 milhões, não houve briga. 3 milhões, não houve roubo. O roubo que houve não foi por eles, foram neles. Coisa bonita. Testemunho. Testemunho. Olha, aqueles irmãos católicos lá deram um banho muito crente no testemunho que eles deram ali no Rio de Janeiro. Coisa linda. Então, durante essas 3 semanas eu quero falar sobre 3 aspectos. Hoje eu vou só dar a introdução. Eu quero falar sobre a mordomia do nosso tesouro. Ia começar hoje, mas porque eu mandei um e-mail para vocês. Quem recebeu o e-mail, quem não recebeu, é porque não está na nossa lista. Eu voltei e nós tivemos 2 meses muito difíceis financeiramente, muito difícil. Nós precisamos de um milagre de Deus. Nós tínhamos uma reserva, usamos a reserva, estamos sem reserva. E eu apelei para a igreja hoje, trazer uma oferta extra. Mas por que a gente ia fazer isso? Eu não queria que as pessoas pensassem que a gente está manipulando a mensagem, então deixei isso para a semana que vem. Espero que você venha ao culto. Depois eu vou falar sobre a mordomia dos talentos. Inclusive vou falar sobre a terra, que é um talento que Deus tem nos dado. Cuidar da nossa terra. E por último eu vou falar sobre a mordomia do testemunho. Hoje vamos começar abrindo a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Eu não vou ser longo. Mateus 25. Eu dei o título da mensagem muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25. Abra sua Bíblia, seu telefone, seu iPad. Em Mateus 25, nós temos 3 histórias, e eu quero falar isso para ficar bem claro, tá, irmãos? Parábola não é uma história real. Parábola é uma história que exemplifica uma verdade. Parábola é uma alegoria. Mateus 25, Jesus está falando do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus sobre a nossa vida. Uma forma bem clara para quem é novo na igreja, o reino de Deus é a vida cristã. Se você é crente, Jesus é o teu Senhor, Deus é o teu Deus, você faz parte do reino de Deus. Então, Jesus estava muito preocupado em falar como o crente devia de viver, o que o crente devia de fazer, o que o crente devia de crer. Então, ele contava histórias sobre a vida cristã, chamada de o reino de Deus, o domínio de Deus sobre a nossa vida. Mateus 25 tem 3 histórias. Eu quero chamar a atenção da segunda história, a parábola dos talentos, verso 14 em diante. Muito interessante que a Bíblia NVI, em inglês, não em português, ela não traduz talento, ela traduz sacos de ouro. Se você ler a NVI em inglês, ela diz sacos de ouro. Vamos lá, a passagem diz o seguinte, verso 14. E também será, o que será? O reino de Deus, a vida cristã. Será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Um talento era equivalente a 35 quilos, e o valor dependia se era ouro, prata ou bronze. Eu li um comentário que diz que, porque possivelmente nós estamos falando de talento de ouro, era equivalente a 20 anos de trabalho de um trabalhador. 20 anos de trabalho, é a sua aposentadoria. Então, por isso que a NVI, porque o talento era peso, não era moeda, era peso de ouro. Então ele dá 5 pesos de ouro, 5 sacos de ouro para um, 2 para outro, 1 para outro. Confia a riqueza que é dele, ele não deu para eles. Claramente diz o texto aqui, confiou-lhes os seus bens. Os 5 sacos de ouro, os 5 talentos, era do Senhor, os 2 era do Senhor, o 1 era do Senhor, ele confia a eles, de acordo com a capacidade deles. 16.
O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os, ganhou mais 5. O cara era bom empresário, dobra. Também o que tinha 2 talentos, excelente também, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Essa é a história. Verso 19. Depois de muito tempo, não foi rápido, levou tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5, porque não era dele, tem que trazer de volta, e trouxe mais 5, e ele estava contente. O senhor me confiou 5 talentos, veja, ele está excited, ele está animado, veja, eu ganhei mais 5, tem 10 aqui. O senhor está alegre também. Muito bem, servo bom e fiel. Daí eu tiro o título da mensagem. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Eu estou alegre, e se eu estou alegre, você vai ficar alegre também. Aí vem o segundo, que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim, verso 24. Veio que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou, por isso tive medo. A desculpa dele é essa: eu tive medo. Nem sempre aquilo que a gente fala é verdadeiro. Nem sempre a desculpa que a gente dá é a verdade. Ele dizia que a razão que ele não fez é porque ele tinha medo. Vamos ver que o Senhor disse: o teu problema não era medo, era outro. Eu tive medo. E aí o que eu fiz? Eu escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. A palavra negligente no original significa preguiçoso. Negligente, preguiçoso. Teu problema não é medo, teu problema é que você é mau e você é preguiçoso. Você é negligente. E aí ele vai usar as palavras dele. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Ele não está dizendo que ele é assim, mas você, já que você está dizendo que eu sou assim, então você devia de ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-o ao que tem 10. E aí o moral da história, toda parábola tem uma moral. Pois a que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. De novo, não é a realidade, é uma história. Minha netinha está lá em casa, acordamos ontem, ela veio para a cama, aí a gente começou a conversar, e a gente começou a contar a história do Chapeuzinho Vermelho, Little Red Riding Hood. Em Portugal é Capuchinho Vermelho. Teresa começou a lembrar da história, e a gente contou a história para ela, e quando chegamos na parte que o lobo comeu a avó e o Chapeuzinho Vermelho, ela disse: não come o Chapeuzinho Vermelho. Aí eu esqueci que na nossa época podia comer, agora não. O mundo tem que ser corretamente político, não é? Ou politicamente correto. Então, hoje, o lobo já não come mais a menina. A verdade é que aquela história é para ensinar um princípio, que a gente não pode confiar em estranhos. Toda história tem princípios. Essa não é uma história verdadeira, Jesus está usando uma alegoria. Quais são os princípios? Quais são os ensinamentos? O que essa história está contando para a gente? 4 coisas, rapidinho. Primeira coisa. Tudo que temos, claramente essa parábola diz, tempo, talento, tesouro, testemunho, nos são confiados, não são nossos. Verso de número 14 diz: e confiou-lhes os seus bens.
Eu quero deixar bem claro mais uma vez, isso é o princípio fundamental de mordomia. Tudo o que temos pertence a Deus. Olhe para mim, faz assim, respira bem fundo. Para fora agora. Mais uma vez. Esse ar não é seu. Esse ar pertence a Deus. E Ele pode tirar a qualquer momento. A vida pertence a Deus. Não interessa se você é rei, não interessa se você é o filho do rei que nasceu lá na Inglaterra, ou você é plebeu. Não interessa se você é ator, ou se você é operário. Se é rico ou pobre, jovem. Quando Deus falou, a vida acabou, é minha, eu quero de volta, vai embora. O ar que respiramos é de Deus, a vida é de Deus, a terra que vivemos é de Deus. E eu estou muito olhando essa ideia de cuidar da terra, do meio ambiente, a terra que Deus nos confiou. É de Deus tudo, gente. O carro que você tem, a gente tem esse negócio, meu carro, minha casa. Eu já contei essa história, eu coleciono carrinhos pequenininhos, e eu gosto dos meus carrinhos, tenho um amor tremendo por eles. E aí, o pastor Adelino Mangovo veio, olhou para um carrinho que eu mais amava, e gostou, cobiçou. Queria meu carrinho. Rapaz, eu tinha um ciúme daquele carro. Aí a Tereza fala assim, dá para ele. Eu falei, amor, aquele não, eu compro o outro, mas aquele não. Aí a Tereza fez um negócio que ela não devia de falar, já briguei com ela. Ela tomou a liderança e deu o meu carrinho. Falei, você tem que ser submissa. Deu meu carrinho. Ela disse, você tem que aprender a desgarrar das coisas. É um homem de Deus, vai levar para Angola. Você fala de missões. Sinceramente, é mais fácil dar uma oferta de $100 do que o meu carrinho. Eu falo para vocês porque todos nós temos esse mesmo problema. É meu carro, é minha casa, meu apartamento, minha comida, minha roupa, meu dinheiro. E Deus está dizendo, não é nada seu. Quando você morrer não leva nada. É tudo meu. Tudo meu. Queridos, eu preciso de lembrar disso. Tudo que eu tenho não é minha igreja, não é meu púlpito, não é meu conversível, não é meu carro, não é minha comida, é tudo de Deus. E Deus me deu para mim, Ele me confiou o que eu tenho. Tudo pertence a Ele. Segundo ponto, muito importante, número 2. Deus nos confia dons diferentes. O texto claramente diz que ele recebe 5 talentos, outros 2, outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Deus, pela sua sabedoria, sabe o quanto somos capazes. Mas todo mundo recebe alguma coisa. Alguns mais, outros menos, mas todos temos dons que recebemos nele. Você pode morar na África, na Índia, Portugal, Brasil, Estados Unidos, todo mundo tem dom de Deus. E Deus nos dá de acordo com a nossa habilidade. Por exemplo, eu gostaria de ser milionário. Eu gostaria, por exemplo, de poder dar hoje um dízimo de $1 milhão. A igreja está precisando de alguma coisa? Pá! Não tenho. Aí eu fiquei pensando, será que tem alguém rico na nossa igreja? Descobri, não tem ninguém, rapaz. Eu falei assim, Deus, é só o Senhor mesmo. Não tem ninguém rico aqui, não tem ninguém milionário aqui. Uma vez eu perguntei, Senhor, por que eu não sou milionário? Ele não me falou, mas eu acho que é porque Ele não confia em mim. E talvez Deus não confie em você. Tem alguns de vocês que ficam, eu vou ganhar na loteria, Vai ganhar na loteria nada, que Deus não confia em você com dinheiro. Algum aqui ganhou e Deus falou, só essa vez. Se Deus confiar, Ele vai dar, irmãos. Mas Deus nunca vai dar mais
do que a gente pode, como diz o goiano, dar conta. Agora encaixa, né? Deus só dá de acordo com a tua habilidade. Eu li um comentário que diz o seguinte: não é o talento do homem que importa, o que importa é a forma como ele usa. Não são os dons, não são a riqueza, é como você usa o que Deus tem te dado. Temos dons diferentes, ninguém tem a mesma coisa. Terceiro, como mordomos de Deus, nós vamos ter que prestar conta a Ele pelo que Ele nos confiou. Verso 20 diz: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos de prestar conta a Ele pelas coisas que Ele nos confiou. Você tem uma conta boa no banco? Você vai prestar conta por essa conta. Pelo carro, pelo negócio. Tudo que Deus colocou na sua mão, seja os seus filhos, sua família, suas propriedades, entre aspas, seu dinheiro, você vai ter que prestar conta. Eu tomo o púlpito nessa manhã com muito temor e tremor. Eu sei que eu vou prestar conta ao Senhor pelo tempo que eu estou tirando de vocês. São 2 horas que você gasta aqui, nós temos 150, 200 pessoas presentes. Multiplica isso por 2 horas. Eu vou ter que prestar conta. Meu trabalho precisa de saber. Eu sei que eu vou prestar conta ao Senhor do trabalho que Ele me deu. Você vai prestar conta dos dons que Deus tem te dado. O dia de prestação de contas vai chegar. Outro comentarista diz: Deus não exige de um homem ou mulher habilidades que ele ou ela não tem, mas Ele exige que a pessoa deva usar o máximo as habilidades que ele ou ela possui. Alguns de vocês têm um dom tremendo de profecia, outros de orar pelas pessoas, outros de evangelizar, outros de servir, outros sei lá, todo mundo tem dom. E assim como você está olhando para mim, um dia Deus vai falar: o que você fez com o dom que eu te dei? Jesus estava falando isso claramente, que tudo que pertence a Ele foi confiado a nós, um dia a gente vai prestar conta. Não estou falando de salvação agora, eu estou falando que eu e você vamos prestar conta de tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Essa parábola nos diz que qualquer talento que temos, pouco ou muito, temos que colocar ao serviço de Deus. Nós não somos igual em talento, em dons, mas podemos ser igual em esforço. Por último, essa parábola nos fala sobre uma verdade universal. Leia comigo, por favor, o verso 29, que está projetado, por favor, todos juntos. Pois a que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa verdade parece uma informação injusta, irmãos. O cara tinha 10, esse aí não fez nada com aquele talento, aquele saco de ouro, dá para aquele que tem 10. E a moral da história é: a quem tem será dado, a quem não tem, até o que tem será tirado. Mas quando a gente olha de perto essa afirmação, nós vamos ver que não é injusta, é justa e verdadeira. O significado é este: se uma pessoa tem um talento e exercita-o, esse talento é progressivamente capaz de fazer mais com ele. Se você tem alguma proficiência em um jogo, uma arte, você tem o dom de fazer alguma coisa, quanto mais você exerce essa competência e esse dom, mais difícil o trabalho, maior a tarefa, você será capaz de resolver. Mas se a gente não usa os talentos que nós temos, nós o perdemos. Isso é verdade para quem gosta de jogar golfe, tocar piano, cantar, preparar sermão, cozinhar, pensar. A lição da vida é que a única maneira de manter um dom é exercitá-lo com excelência, a serviço de Deus e dos semelhantes. Ontem, eu gosto de jogar golfe. Aí ontem eu estava em casa e eu liguei a televisão à tarde um pouquinho, antes de ir para o aniversário, e tinha o PGA Tour, os melhores jogadores de golfe jogando. Aí eu fiquei prestando atenção à forma que eles pegam o taco, a forma que eles ficam e pegam o taco e pá, a bola vai certinho lá no meio.
Ele vai de novo certinho, lá no green, pertinho do buraco. Um par, num jogo de golfe, é quantas vezes você deveria levar para uma bola chegar no buraco. Então, se você está num buraco de par 4, significa que você tem 4 tentativas. Se você fizer menos de 4, você tem um birdie, porque significa que você foi melhor do que as 4 tentativas. Se você fizer em menos 2, você tem um eagle. E aí o que acontece é que um bom jogador de golfe, em vez de levar 4 tentativas ou 3 tentativas de acordo com o buraco, ele faz em menos. O cara é muito bom. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, mas por que eu não consigo fazer daquele jeito? Eu quando jogo é 4, leva às vezes 6 ou 7 para chegar no buraco, às vezes 8. Quando você joga golfe, quando passa de 8, aí você nem fala o número mais, fala assim, snowman. Snowman, porque snowman, eu passei de 8. Às vezes eu vou ali para, puxa, faço tudo. Snowman. Por que eles conseguem e eu não consigo? Sabe por quê? Porque eles estão no campo todos os dias treinando. Todos os dias. Não só eles têm talento, mas eles treinam para ser bom daquele jeito. Ontem começou a escola de música e foi muito interessante que eu trouxe a minha netinha para estudar piano, já que ela vai ficar conosco 2 meses. Eu quero que ela aprenda piano. Primeiro dia ontem. E aí, chegamos na aula. Jack é a professora de piano. E ela disse assim, ela tem que ensaiar toda semana. Senão não adianta nada vir aqui. Ela tem que ensaiar, ela tem que praticar, ela tem que treinar. Aí ela deu vários livros. Aí o piano que está na sala do coral, na verdade, é um piano que pertenceu a gente. Nós compramos esse piano quando nossos filhos eram pequenos. Depois que eles saíram de casa, nós trouxemos para a igreja. E quando nós trouxemos o piano para a igreja, nós trouxemos também todos os livrinhos de piano que os nossos filhos usavam, que a gente não ia usar mais, e fica dentro então do banco de piano. Aí ela, quando a Mimi estava saindo, ela falou assim, olha, e você precisa de comprar um outro livrinho. Aí ela abriu assim e falou assim, eu encontrei esse livrinho aqui, e é um excelente livro, mas ele já foi escrito tudinho, você compra um igualzinho a esse, depois traz de volta, porque ele é da igreja. Aí ela abriu assim, qual era o nome que estava ali? Felipe Carvalho. Aí eu falei assim, interessante, é o pai dela. Ela agora está estudando o livro que o pai estudou 20 anos atrás. E ela falou, tem que praticar todo dia para ficar bom. Qual é a diferença de um bom cantor e um excelente cantor? É a prática. Você vê esses programas na televisão, The Voice, X Factor. As pessoas que cantam, queridos, elas não só têm voz bonita, mas elas ensaiam. Quando elas estão na rua, elas estão cantando. Quando elas estão na rua, elas estão lá. Como é que eles fazem assim? Treinando a voz, porque elas querem que fique melhor. O que Deus está dizendo é o seguinte, o dom que eu tenho te dado, você tem que usar ao máximo para Deus, porque um dia você vai prestar conta, ao máximo para Deus. Tão certo quanto vocês estão olhando para mim, um dia a gente vai estar perante Deus, e você vai olhar para Ele, Ele vai olhar para você. E de acordo com essa passagem, ele vai dizer 2 coisas. Um será, muito bem, servo bom e fiel. Ou ele vai dizer, servo mau, negligente, preguiçoso. Eu vivo minha vida para ouvir isso de Deus. Eu quero chegar no céu e Deus falar assim, Fernando, good job. Muito bem. Você foi fiel. Você foi fiel como pastor da mensagem de paz. Você foi fiel pregando a palavra de Deus, naquilo que eu te dei, você fez com excelência. Uma mensagem como essa me leva 8, 10 horas para preparar. Nenhuma mensagem minha leva menos de 8, 10 horas para preparar. E Deus está dizendo para mim, faça com excelência, porque o meu povo merece. E porque eu mereço. E tudo que eu e você temos pertence ao Senhor. Nosso dinheiro é do Senhor, nossos talentos são do Senhor, nosso tempo é do Senhor, nosso testemunho é do Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Pai,
eu quero te pedir primeiro perdão quando nós somos negligentes com o talento que tu tem nos dado. Quando a gente esconde aquilo que tu tem nos confiado. Quando a gente acha que aquilo que foi nos confiado é nosso. E quando a gente é preguiçoso e negligente. Oh, Pai, ajuda-me a entender que tudo pertence a Ti. Aquele cântico que a gente canta, o Senhor dá, o Senhor leva de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu não sei o que você vai pedir mais de mim ou dos teus filhos, mas a gente quer te dizer que tudo é teu. E ajuda-nos a usar aquilo que está nos confiado para a tua glória, com excelência. Quando eu chegar ao céu, eu quero ouvir de ti: muito bem, servo bom e fiel. Nessa manhã, Deus está falando para todos nós, não é para uma pessoa só. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui tão forte, desde que o culto começou. Aliás, antes, no primeiro culto. E eu não quero trazer nenhuma condenação, porque a palavra aqui não é de condenação, mas de encorajamento. Há pessoas aqui nesta manhã que têm sido negligentes. Ainda há tempo de trabalhar para Deus e ser um excelente mordomo. Eu oro isso em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Nós vamos agora recolher nossos dízimos de oferta, pastor Max, e eu quero depois terminar o culto com um tremendo altar na presença de Deus. Deus quer fazer ainda coisas novas e bonitas no nosso meio. A paz, irmãos. Hoje nós teríamos o nosso almoço de comunhão, mas pelo fato de termos tido já 2 almoços consecutivos, nós sentimos que não era propício fazermos o almoço, mesmo hoje sendo o dia oficial de nós termos o almoço. Então, ficou marcado para o dia 18 desse mês. E aqueles que ainda não fizeram a classe comigo, 101, a classe de membresia, será dia 18, então. Portanto, há uma oportunidade para que você não que aquele que não fez, faça comigo dia 18. Nesse momento, a gente vai recolher as ofertas e dízimos. Cadê o Felipe? Felipe? Está descendo? Poucos dias atrás, eu preguei uma mensagem sobre andar sobre as águas. E encorajei a igreja a ter fé em Deus, a fazer aquilo que você não está acostumado a fazer. E eu, baseado na passagem de Mateus 14, que Pedro foi encorajado a andar sobre as águas, ele ousou, desafiou a Deus, aceitou o desafio de Deus a fazer algo impossível. E nossa igreja está precisando de andar sobre as águas nesses dias, amém? Você tem milagres na sua vida que ainda não aconteceu, coisas que ainda precisam acontecer. Nós precisamos, como disse o pastor, de um milagre financeiro. E nós queremos que você ande sobre as águas em Deus. Felipe compartilhou conosco, estávamos na oração quarta-feira, a provisão de Deus na vida dele, o cuidado de Deus. Pouco tempo atrás, Felipe, você perdeu o quê? Que era muito importante para você? Eu perdi minha driver's license. De onde? Era de fora do estado, né? Era de outro estado, né? Era de outro estado. E você perdeu a driver's license, você me disse que você, depois de angustiado com isso, resolveu entrar em contato com o DMV lá. E eles te mandaram a driver's license. Mas o que aconteceu? Mandaram, mas quando você está fora do estado, né, tecnicamente, eles não podem mandar uma driver's license com foto. Então, você não existia. Estava escrito que era válida, mas não como identificação. Uma driver's license sem valer para identificação, então você imagina. Naqueles dias, a gente vai resumir, você passou por uma coisa muito difícil. A polícia te parou, não foi isso? Com aquela driver's license especial. Parou. Eu fui fazer uma manobra meio arriscada, né? Tava com muitos trabalhos para fazer. Entenderam, né? E eu estava meio atrasado porque tinha ensaio aqui na igreja para o coral, naquele culto em conjunto, né? E estava na correria, eu resolvi fazer essa manobra e
acabei me dando mal. A polícia... Ele nasceu da terra, assim, né? Exatamente, saiu do meio do mato e foi aquela beleza, né? Aí me pagou uma dura lá, né? E falou que não ia guinchar meu carro porque estava me dando a chance. Já estava escrito no meu... A polícia já tinha me parado no ano anterior e já estava lá no record, né? Que eu tinha carteira de fora e que eu deveria transferir para a Califórnia, né? Esse dia você me disse que você ficou muito triste, né? E você tinha ensaio na igreja. Mas o que você fez? Resumindo, eu cheguei atrasado para o ensaio, perdi o ensaio aqui do coral, né? Então eu tinha decidido que eu ia tentar ou ir para o DMV de Washington, tirar a carteira com a foto, né? Para eles tirarem uma nova foto minha. E se não desse certo, eu ia tentar na Califórnia mesmo, transferir de alguma maneira. Porque eu tenho social, mas desde que eu cheguei aqui já tinha mudado a lei, né? Não tem como tirar se você não prova a sua presença legal aqui no país, né? Aí você disse que você ousou, né? E você pegou de um carro aí, pôs o seu fiel companheiro dentro dele e foi para onde? Na verdade, só voltando um pouquinho, vim para a igreja atrasado aqui, né? Falei com o Fernando que eu não ia participar do culto no domingo, que eu tinha que resolver esse problema. E o Fernando falou, cara, não estou precisando da tua ajuda aí, que já tem umas baixas de voz masculina, então tem que participar. E eu fiquei chateado, né? Mas eu falei, se é para servir a Deus, então vou servir, eu resolvo outra hora esse problema. E me comprometi com ele a vir cantar no domingo, né? Então, sem driver license, com multa, triste, mas mesmo assim você resolveu servir a Deus. Isso mesmo. Isso é chave, é importante. Não tinha circunstâncias adequadas e nem vontade, mas mesmo assim fez. Aí, entrando naquele trajeto que você falou, vou andar sobre as águas, vou fazer algo diferente. Você foi para onde? Eu fui para o norte, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Se eu fosse em alguma cidade menor, alguma desconhecida aqui da região, né? Eu poderia ter uma chance. Então... Ele falou algo tremendo também. Ele falou assim, pastor, ele não compartilhou isso no testemunho, mas hoje, quando eu falei para ele que eu ia entrevistá-lo, ele disse assim, outra coisa, eu me lembrei de um dia que sua esposa fez uma oração, que você estava levando uma cadeira de roda para o Brasil e não podia, você achava que não podia, e ela orou para Deus fazer você invisível. Aí você disse que essa palavra guardou no teu coração, né? Guardei. E você foi daqui para o norte orando em cima do seu passaporte, falando o quê? Eu fui dizendo para Deus, eu preciso que o Senhor torne invisível essa minha cidadania brasileira. Achei isso muito interessante. Mas resumindo, irmãos, ele entrou numa primeira cidade que o Espírito Santo tocou ele. Chegou lá, ele disse que rapidamente ele foi lá, a mulher olhou tudo e falou para ele, olha, não tem jeito. Mas ele disse que na hora que entrou lá, ele puxou um dos papéis da aplicação. E depois ele compartilhou comigo. Eu acho que eu entrei ali só para pegar esse papel. Foi para o carro, orou, chorou. Falou, Deus, eu quero andar sobre as águas, eu quero fazer algo diferente. Assinou ali e ele falou assim, eu vou para esse outro DMV. Mas aí o seu GPS mandava você ir para onde? Mandava mais para o norte, né? E eu tinha que voltar para a cidade, para São Francisco. Tinha que estar um certo horário e eu estava vendo que indo mais para o norte eu me atrasaria, né? Então... eu pensei duas vezes, não vou não, eu vou voltar e deixo isso aí para outra hora. Mas naquele momento ali que eu estava próximo à freeway para pegar a direção do GPS, eu falei, não, eu vou tentar mais essa tentativa aí, né, na verdade. E fui. Cheguei na próxima cidade, era uma cidade, para mim, assim, muito maior, né? Eu disse, aqui que eu não vou conseguir mesmo. E eu entrei no DMV e já vi que ali era o sistema diferente, né? Que normalmente quando você entra aqui no DMV, você vai no balcão e diz o que você veio fazer, né? Lá você já pegava uma ficha na entrada e sentava e esperava a sua vez, né? E foi o que eu fiz. Ali eu peguei minha ficha e peguei a aplicação, peguei meu passaporte, abri ele, coloquei a minha driver's license sem foto na outra página. E esperei minha vez. Quando fui chamado, orei novamente, né, Senhor? Eu preciso desse documento, né? E com autoridade, quando a mulher me perguntou o que era que eu queria fazer, eu disse, eu quero transferir minha driver's license para a Califórnia. Eu estou morando aqui agora.
E, sem mais nem menos, ela pegou a aplicação, pegou meu passaporte, começou a olhar. Para minha surpresa, ela não olhou na página de trás para ver o visto, né? E ali Deus começou a fazer um milagre. Eu comecei a ficar atônito e só observando. Será que ela vai me chamar ou não para dizer que não dá certo? E ela colocou todas as informações. O meu Social Security fechou tudo. E o resto foi milagre, né? Ela deixou eu fazer o teste, tudo, tirei minha foto. Naquele momento ali, Deus fez aquele milagre na minha vida. Amém. E essa semana chegou de 5 anos a sua drive license, não foi isso? Já faz 2 semanas que chegaram. 2 semanas. 5 anos e agora sem... Você vai procurar aquele policial. Deus te abençoe, Felipe. Eu chamei o Felipe porque ele compartilhou e todos nós que estávamos na sala de oração fomos impactados. Irmãos, às vezes Deus pede para você andar sobre as águas, fazer algo diferente, ou usar em Deus. E eu queria que você... Todo mundo que viu milagre já até hoje na sua vida foi porque acreditou na palavra de Deus. Não é do homem, é de Deus. Ousou andar em Deus. Logicamente, eu falava hoje com o Felipe, falei, Felipe, a fé é irracional. Se racionalizar não é fé. Se você tiver condições de avaliar condições que você vai fazer aqui, não tem. Se Pedro olhasse para as águas e dissesse, é impossível, essa matéria não anda sobre aquela outra. Ele não tem andado, mas ele ouviu a voz do Senhor dizendo, anda. Eu estou te encorajando hoje, através desse testemunho do que Deus está fazendo, ainda dos nossos dias, a andar em fé. Aceitar desafios ilógicos, mas baseados naquilo que Deus tem colocado no seu coração. E eu te garanto, o Espírito Santo me testifica no coração que milagres começarão a acontecer no nosso meio. Você crê nisso? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Pai, nós estamos ouvindo falar de um milagre extraordinário como esse, nós ouvimos falar de grandes coisas que o Senhor tem feito. Nós também queremos ver um milagre em nós. Cada pessoa aqui hoje presente, Senhor, precisa de um milagre. A igreja especial precisa de um milagre hoje, Pai. Nós queremos andar sobre as águas. Nós queremos, Senhor, aceitar o desafio, Senhor, de levantar, Senhor Jesus, uma oferta extraordinária, de fazer, Senhor, acontecer no nosso meio coisas extraordinárias. Pessoas aqui também, Senhor, precisam de milagres como esse do Felipe. Que o Senhor possa, Senhor, não pela palavra de um homem, mas pelo Teu Espírito, como ele foi guiado, creio eu, através daquele GPS, guiar cada servo Teu, Senhor, em direção ao milagre. É o que eu te peço em nome de Jesus. E nós cremos e selamos isso, dizendo amém. Você crê? Pega o teu milagre, oferte ao Senhor essa manhã. Vamos prestar atenção nos anúncios agora.